Muito antes de existirem livros, cidades ou qualquer registro escrito, o ser humano já fazia a mesma pergunta. Em pé diante de um céu estrelado ou tremendo diante de uma tempestade, ele olhava para o mundo e queria saber: de onde veio tudo isso? A primeira resposta veio da religião. Um criador, ou muitos, teria moldado o céu, a terra, a vida e tudo o que existe. Essa ideia atravessou milênios, civilizações inteiras e deu sentido à existência humana por muito tempo. Mas o homem não parou de questionar. Com o passar dos séculos, ele começou a observar, medir, calcular. Nasceu assim o que chamamos de ciência, uma forma de entender o mundo não pela fé, mas pela evidência. E foi aí que surgiu um dos maiores conflitos intelectuais da história: ciência contra religião, razão contra fé. Como se acreditar em uma excluísse automaticamente a outra, como se o universo fosse pequeno demais para conter as duas. Mas o que 5 das maiores mentes da história têm a dizer sobre isso? No final do século XIX, a física parecia estar completa. Os cientistas acreditavam que as leis do universo já tinham sido descobertas, só faltavam alguns ajustes finos. Foi então que um físico alemão chamado Max Planck resolveu investigar um problema aparentemente simples: como os objetos emitem luz ao serem aquecidos. O que ele encontrou mudou tudo. Planck descobriu que a energia não se propaga de forma contínua, como se fosse água num rio. Ela se move em pequenos pacotes discretos, que ele chamou de quanta. Esse momento, em 1900, marcou o nascimento da física quântica, uma das revoluções científicas mais profundas da história humana. Um campo que até hoje desafia tudo o que imaginamos saber sobre a realidade. Mas por trás de toda essa genialidade científica, Planck carregava uma reflexão que poucos esperariam de um dos pais da física moderna. Para ele, ciência e fé não eram estradas opostas, eram caminhos que se encontravam no mesmo horizonte. E foi ele quem disse: para os crentes, Deus está no princípio das coisas, para os cientistas, no final de toda reflexão. Essa frase não foi um momento isolado. Planck retornou ao tema diversas vezes ao longo de sua vida, especialmente numa conferência que ficou conhecida como Religião e Ciência Natural, onde defendeu abertamente que as duas não apenas podiam coexistir, como precisavam uma da outra para que o ser humano compreendesse a realidade em sua totalidade. E quando questionado sobre sua própria posição, Planck não hesitava. Ele se declarava um homem de fé, não de forma cega ou ingênua, mas como alguém que havia dedicado a vida inteira a desvendar os mecanismos do universo e, exatamente por isso, não conseguia enxergar tudo aquilo como obra do acaso. Para Max Planck, quanto mais fundo a ciência cavava, mais ela encontrava algo que a ciência sozinha não conseguia explicar. Se Max Planck abriu a porta da física quântica, foi Werner Heisenberg quem entrou mais fundo do que qualquer um ousava ir. Físico alemão nascido em 1901, Heisenberg é considerado um dos arquitetos da mecânica quântica, o ramo da física que descreve o comportamento da matéria e da energia nas menores escalas que existem. Em 1927, ele formulou aquilo que se tornaria um dos princípios mais perturbadores da ciência moderna: o princípio da incerteza. Em termos simples, ele provou matematicamente que é impossível conhecer, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade exata de uma partícula. Quanto mais você sabe sobre uma, menos sabe sobre a outra. Isso não era uma limitação dos instrumentos, era uma limitação fundamental da própria realidade. O universo, na sua essência mais profunda, carrega uma incerteza que não pode ser eliminada. E foi justamente esse homem que viveu e respirou os limites do conhecimento humano, quem deixou uma das reflexões mais poderosas sobre ciência e fé que já foram registradas.
E foi ele quem disse: o primeiro gole do copo da ciência te torna ateu, mas ao final do copo, Deus estará lhe esperando. Essa frase não surgiu do nada. Heisenberg a proferiu num contexto de intensos debates entre os maiores físicos do século XX, numa época em que a mecânica quântica estava quebrando certezas que pareciam absolutas, e os próprios cientistas se viam forçados a questionar não só o universo, mas seus próprios sistemas de crença. E Heisenberg não fugia dessa conversa. Ao longo de sua vida, ele escreveu e falou repetidamente sobre a relação entre ciência e religião, argumentando que a arrogância do conhecimento parcial, aquele primeiro gole, cria a ilusão de que tudo pode ser explicado sem um criador, mas que o aprofundamento real no estudo da natureza leva o cientista a um lugar de humildade, onde as perguntas ficam maiores do que as respostas. Ele não se declarava um religioso no sentido tradicional da palavra, mas reconhecia abertamente que a ciência, em seu estágio mais avançado, não elimina Deus, ela o encontra. Poucos nomes na história da humanidade carregam o peso do de Albert Einstein. Físico alemão nascido em 1879, Einstein é provavelmente o cientista mais reconhecido que já existiu, e não sem razão. Foi ele quem revolucionou a forma como entendemos o espaço, o tempo e a gravidade com a teoria da relatividade. Foi ele quem explicou o efeito fotoelétrico, contribuição que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Foi ele quem mostrou que massa e energia são faces da mesma moeda, numa equação tão simples quanto devastadora, e igual a mc ao quadrado. Um homem que literalmente reescreveu as leis do universo. E foi exatamente esse homem quem disse: a ciência sem religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Essa frase foi escrita por Einstein em 1941, num ensaio intitulado Ciência e Religião, preparado para um simpósio realizado em Nova York. Não foi um comentário casual, não foi uma frase tirada de contexto. Foi uma declaração deliberada, pensada e defendida por escrito. E essa não foi a única vez. Einstein retornou ao tema inúmeras vezes ao longo da vida, numa posição que confundia e incomodava os dois lados do debate. Ele rejeitava a ideia de um Deus pessoal que intervém nos assuntos humanos, mas era profundamente contrário à visão de um universo sem propósito ou ordem superior. Ele chamava sua crença de sentimento cósmico religioso, uma reverência genuína diante da harmonia e da complexidade do universo. Para Einstein, o simples fato de o universo ser compreensível já era por si só algo próximo do sagrado. Para ele, o cientista que não sente essa reverência é alguém que ainda não olhou fundo o suficiente. Enquanto Einstein e Planck viveram numa época em que a ciência ainda engatinhava em direção aos seus limites, Francis Collins chegou para empurrar esses limites mais longe do que qualquer geração anterior havia ousado. Geneticista americano nascido em 1950, Collins liderou um dos projetos científicos mais ambiciosos da história humana, o Projeto Genoma Humano. Um esforço internacional que durou mais de uma década e culminou, em 2003, no mapeamento completo do DNA humano, todos os 3 bilhões de pares de bases que formam o Manual de Instruções da Vida. Uma conquista que transformou para sempre a medicina, a biologia e a forma como entendemos o que significa ser humano. Se alguém tinha credenciais para falar sobre as fronteiras do conhecimento científico, era ele. E foi exatamente por isso que suas palavras soaram ainda mais poderosas quando disse: não vejo nenhuma contradição entre ciência e fé. Pertencem a 2 esferas diferentes. Nós, cientistas, seríamos muito ambiciosos e arrogantes se imaginássemos que podemos explicar a origem do mundo. Collins não disse isso de forma tímida ou defensiva. Ele foi um dos cientistas mais abertos e consistentes ao tratar do tema, chegando a escrever um livro inteiro sobre o assunto, A Linguagem de Deus, onde detalha como foi justamente o aprofundamento na ciência que o levou da incredulidade à fé. Collins era ateu quando jovem, e foi o contato progressivo com a complexidade e a ordem do universo que mudou sua visão.
Ele se declarava cristão sem qualquer constrangimento e defendia que tentar usar a ciência para negar ou confirmar a existência de Deus era um erro de categoria, como tentar medir a temperatura de uma sinfonia. As ferramentas simplesmente não foram feitas para isso. Para Collins, a ciência responde ao como, e a pergunta sobre o porquê pertence a um território que nenhum microscópio ou equação jamais alcançará sozinho. Para encerrar essa lista, não poderia haver escolha mais poética ou mais provocadora. Robert Jastrow foi um astrofísico e cosmologista americano nascido em 1925. Fundador do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, ele dedicou sua vida a estudar as origens do universo, as galáxias, as estrelas, o Big Bang e tudo o que existia antes de qualquer coisa que pudéssemos chamar de história. Poucos seres humanos olharam tão fundo para o começo de tudo quanto ele. E foi justamente esse olhar, voltado para a origem absoluta de tudo que existe, que o levou a um lugar inesperado. Jastrow não era um homem religioso no sentido convencional. Ele se descrevia como agnóstico, mas foi honesto o suficiente para reconhecer aquilo que a ciência, em sua fronteira mais extrema, encontrava e não conseguia ultrapassar. E então ele disse: para o cientista que viveu pela sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou a montanha da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais alto. Ao se erguer sobre a última rocha, é recebido por um grupo de teólogos que estão sentados ali há séculos. Essa frase está no seu livro Deus e os Astrônomos, publicado em 1978, e continua sendo uma das reflexões mais citadas no debate entre ciência e fé. Jastrow a escreveu depois de constatar que as evidências cosmológicas apontavam cada vez mais para um momento inicial do universo, um começo absoluto que a ciência podia descrever, mas não conseguia explicar. O que havia antes do Big Bang? O que causou o Big Bang? A física chega até a borda dessa pergunta e para. E ali, naquele limite onde a equação se dissolve e o cálculo emudece, Jastrow encontrou algo que os teólogos já conheciam há muito mais tempo do que qualquer laboratório existe. A ciência escalou a montanha e no topo descobriu que não estava sozinha.